Quando você acha, viu, que as coisas estão se encaminhando, vem a vida e fala bem assim: não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Você tá em ordem, agora você vai pro caos. Vai ser despejada. Você não vai ter lugar para gravar suas aulas. Tá confiando demais na vida certa, bonita, olha. Não, agora você vai ter um novo problema. Como tudo isso começou? Como comecei a ser despejada? Começou tudo com uma mensagem inocente no WhatsApp. Eu estava achando que eu estava sendo convidada para uma noite de açaí. Só que aí eu fui lá e olhei para o endereço e falei, acho que conheço esse endereço. É assim que eu descobri que eu não tenho mais um local de gravar as aulas, porque agora o local onde eu gravo as aulas será um açaí. Ok, mas vamos começar do começo. Por que que eu tô recebendo uma mensagem da minha vizinha? Por que que a gente grava na casa da minha vizinha? E principalmente, o que que a gente grava na casa da minha vizinha? Se você não sabe a resposta para nenhuma dessas perguntas, é porque você caiu aqui de paraquedas. Bom, em 2021, eu e Igor, meu esposo, resolvemos, quer dizer, assim, ele resolveu botar lenha na fogueira em uma coisa, em um sonho meu de adolescência muito doido, que era construir um espaço para mulheres ambiciosas. Mulheres ambiciosas eventualmente terão problemas. Mulheres ambiciosas, questionadoras, ousadas, terão problemas na sua jornada e seria muito foda e potente que tivesse um espaço para ajudar essas mulheres e para unir essas mulheres. Assim, abstrato mesmo, resolvemos embarcar nessa parada. E o nosso primeiro passo foi pensar em criar uma empresa que pudesse literalmente financiar essa causa, financiar esse espaço para essas mulheres ousadas, ambiciosas. Tô tentando fazer um resumo daqui, tá? Se você não tá entendendo muito bem, volta lá no episódio 1. Depois de muito conversar, depois muito de refletir sobre o mundo, entender quais são as necessidades dessas mulheres, a gente resolveu começar do lugar, talvez, quem olha de fora, assim, mais doido possível. A gente resolveu construir uma plataforma de treino online. Por quê? Porque mulheres ambiciosas, mulheres que estão fazendo a coisa acontecer, elas precisam de saúde, elas precisam de energia. E onde que elas buscam saúde e energia? Obviamente, cuidando da alimentação, cuidando do corpo, fazendo exercício. Só que existe um problema no fitness que existe hoje, no modo e na cultura do exercício. Hoje, o fitness está muito focado na estética. Hoje, o fitness está muito focado em fazer exercício para alcançar um corpo esteticamente X, Y, Z. Só que nós, mulheres ambiciosas, nós, mulheres que quebramos padrões, que fazemos, sabe, a roda girar, fazemos o mundo acontecer, a gente quer mais que isso. Não que estamos, eu sempre gosto de dar esse contexto, não que estamos aqui contra a estética, mas a gente sabe que o verdadeiro poder dos exercícios, o verdadeiro significado da nossa vida está muito além do espelho. Então, o nosso primeiro passo foi construir um fitness literalmente que unam mulheres que querem mover o mundo. Inclusive, a gente gosta de dizer que aqui a gente se move para mover o mundo. Mas isso é falar. Outra coisa é conseguir fazer, porque a gente realmente não tinha onde cair mortos. E a gente foi fazer o que a gente já aprendeu desde a infância que a gente precisa fazer. Trabalhar muito, ralar pra caramba. Então, pra gente pagar a nossa primeira professora, a gente foi vender brigadeiro na rua, a gente trabalhou de garçom, garçonete, pra gente conseguir dar os nossos primeiros passinhos na solta móvel, ou seja, pagar as professoras, ter um espaço no digital pra essa plataforma existir, pra conseguir alcançar mulheres, alcançar alunas, impactar outras mulheres. Uma outra coisa que a gente fez é, tudo que a gente pudesse fazer para economizar, a gente faria. Então, vamos trabalhar bastante e vamos encontrar possibilidades para a gente precisar gastar menos. E aí que começou a desenvolver na minha característica, uma característica que eu não sei se eu já tinha ou ela foi aflorada, mas eu sei que comecei a desenvolver e aflorar ela cada vez mais depois da solta, que é a característica cara de pau. Eu sou uma pessoa extremamente tímida, porém, eu pego a personalidade tímida e falo assim, olha, você vai ficar aqui, porque agora eu vou colocar a cara de pau para começar a pedir às pessoas uma certa ajuda. Inclusive, eu gosto de dizer que se eu tenho seu número do WhatsApp, se eu tenho seu Instagram, ou tenho qualquer outra rede social, e você não quer se envolver com a solta, no sentido de, às vezes, ajudar a solta em algum processo, por favor, me bloqueie. Porque, provavelmente, se eu ver que você poderia me ajudar, eu vou atrás de você. Falar, assim, então... Vamos fazer aqui um bem bolado?
E foi aí que a minha vizinha, coitada, entrou na jogada. Lá em 2021, a gente foi gravando as aulas no espaço da professora, da Desirê, mas depois a gente precisava de outros espaços porque a gente ia gravar com outras professoras, iam ter mais pessoas, então a gente precisaria realmente de um estúdio, por exemplo. Ou até uma coisa que a gente pensou foi de alugar um Airbnb, porém nada disso era possível. Foi então que eu vi uma possibilidade de gravar na casa da Lita, da minha vizinha, que tem uma casa muito fofinha, muito bonitinha. E eu falei, cara, assim, nós não somos íntimas, importante dizer. Como que a gente caiu de paraquedas na casa da minha vizinha? A gente estava tendo uma... Gente, pobre se une, tá? Eu não sei como é que é a vida de rico. Mas pobre gosta de fazer festinha, pobre às vezes vai na casa da vizinha sem a vizinha pedir, porque tem uma certa intimidade, pobre bate na casa das pessoas. Mas eu não sou assim. Eu não sou assim, eu sou um pouco antissocial. Porém, lá em 2022, quando a gente estava começando a solta, 2021, não sei, eu resolvi abraçar o espírito de pobre, não sei por quê. Mas eu fui com a minha mãe e Igor numa festinha que acontecia na minha rua, que minha vizinha sempre fazia de festa junina. E aí, eventualmente, essa minha outra vizinha, a Lita, tava na festa, a gente tava em pé e ela falou, vamos lá na minha casa pegar uns banquinhos? E aí foi eu, Igor e ela pegar esses banquinhos na casa. E aí eu entrei na casa e falei, cara, dá muito pra gente gravar aqui na varanda da Lita. Porque é um espaço, não é amplo, né? Mas, cabe 2 pessoas na gravação. Tem um espaço e o melhor, a Lita não tem marido. Ou seja, a gente só precisa convencê-la. E foi assim que eu coloquei um montão de mulher fazendo exercício o dia inteiro, usando banheiro, usando varanda. A gente começou a gravar lá na Lita em agosto de 2022, exatamente. E nós estamos agora em maio de 2025. E desde então, né, desde 2022, a gente vem gravando na casa dela. Bom, nós usamos bastante aquele espaço porque, definitivamente, como eu disse, né, a gente começou a solta dando passinhos com a Solta Move, mas esses passinhos, eles não foram nada... Foram pequenos, porque era o que a gente conseguia fazer, mas começar uma plataforma de treino é uma coisa muito ousada, ainda mais quando você não tem aonde cair morto. As coisas são muito difíceis de onde a gente está, partindo de onde a gente está. Financeiramente falando, as coisas evoluem, mas elas evoluem muito devagar, muito devagar. Então, um passo que a gente dá, um passo que a gente evolui, é tão minúsculo, mas tão minúsculo, que depois de 3 anos, eu tô fazendo a conta certa? 2, 3, 4, 5, isso. Depois de 3 anos, ainda assim, a gente precisa continuar lá. Porque, financeiramente falando, ainda é uma forma de economizar nas nossas gravações. E aí você pode estar se perguntando, e a sua casa? Você não tem casa, não? Eu tenho casa. Mas o problema é que a minha casa, nossa, minha casa é quase inabitável. Não vou dizer que ela é inabitável porque eu moro lá. Mas não tem espaço, é feia, fedorenta, calorenta, barulhenta. Não tem como gravar lá. Ao menos que a gente fizesse uma reforma. Inclusive, isso em algum momento do ano passado foi uma questão. Porque a gente meio que estava já sentindo que já estava na hora de falar adeus. Muito obrigada, Lita, por todo o espaço que você nos ofereceu. Seremos eternamente gratos. Saiba que tudo que pudermos fazer por você, faremos, porque eu sei que você fez isso por nós. Porém, a gente já sabe que a gente já está enchendo o saco. A gente pensou na possibilidade de reformar aonde a gente mora. Igor, como sempre, o nome dele é pronto. Quando eu falei isso, ele botou pilha e já até criou um projeto, pensou em tudo como poderia ser. Só que aí, quando o Igor fez esse projeto, ele me falou tudo isso, eu falei, cara, legal, foda. Mas não vai tá batendo com o nosso orçamento desse momento. Não vai tá batendo. Na realidade, imagina, a gente pode parcelar isso em 12 vezes, mas vai passar isso em qual cartão de crédito? Ainda assim, não dá para parcelar o pedreiro. Não dá para parcelar não sei o quê. Vai ter que pagar tudo de uma vez. Você não tá conseguindo nem pagar a sua professora. Giovana, comenta aqui embaixo, Giovana, falando... Vocês estão fazendo plano para reformar? Cadê meu dia? Cadê meu salário? Pergunta aí, Giovana. E aí eu falei, não, Igor, vamos dar uma segurada aí. Vamos continuar na gravação na casa da Lita.
Bom, até que sábado recebemos essa mensagem. Inclusive, fomos ver de perto essa inauguração desse açaí. Obrigada. Complicado. Aqui é onde a gente gravava exercício. Já era, acabou. Acabou a mamata. Vai ter que encontrar um jeito novo de gravar. Se não estava claro antes, depois de ter comido bastante açaí, ficou bem claro que a gente vai ter que dar um jeito. Se eu disse que não era nossa hora para reformar a casa, talvez agora seja a hora. Agora que literalmente a água tá batendo na bunda, vou ter que aprender a nadar. Não vai dar mais para adiar o que eu vim adiando, porque eu não quero ser injusta comigo, tá? Mas eu sei que foi o caminho que a gente encontrou, foi o caminho, inclusive, que eu encontrei, foi a forma como daria para ser feito. Mas, de qualquer forma, esse é um ponto de atenção, assim, para mim. E um puxão de orelha, sabe? Para mim mesma. Porque agora que a Alita tem um açaí, e pelo amor de Deus, tá? Estamos achando, assim, maravilhoso que ela tá construindo alguma coisa para ela tá empreendendo, resolvendo os BOs da vida dela, ainda mais fazendo isso em casa, com a irmã. Obviamente, não estamos aqui achando triste ela ter aberto um açaí, porque às vezes pode parecer isso, mas obviamente não. Inclusive, se parar para pensar, isso é muito, na verdade, bom, porque me fez refletir. Justamente agora vem o meu puxão de orelha. Não é confortável gravar na casa da Alita. Não é confortável a gente ter que chegar lá. Ela deixa a gente super confortável, tá, gente? Inclusive, eu tenho a chave da casa dela, então, assim, né, imagina. Mas não é confortável porque eu sei que, digamos que, apesar da gente estar gravando ali na varanda, a gente tá invadindo um espaço da pessoa, colocando outras pessoas ali, não é só eu e Igor, né? Vem pessoas gravar, a gente passa um bom tempo, porque a gente está gravando aulas de exercício. E não é só uma vez na vida, a gente estava gravando, sei lá, todo mês. Então, era realmente nosso estúdio de gravação. E não é confortável, porque eu sei que, apesar dela estar falando que está de boa, a gente sempre pergunta, a gente sempre está, né, alinhando as coisas. É desconfortável, mas, ao mesmo tempo, o desconforto estava confortável. Porque, querendo ou não, o maior desconforto nesse momento ia ser tirar um dinheiro do bolso. Ia ser ter que olhar para os nossos gastos e falar aonde a gente vai ter que dar uma maneirada para a gente investir nesse estúdio. Você tá me entendendo? Que às vezes o que a gente acha que é desconfortável, na verdade, é o nosso conforto. Tava desconfortável, mas na verdade era confortável, porque o não gravar lá é que ia ser realmente o desconforto. Que é realmente ter que me tirar da zona. Eu não queria usar a zona do conforto, né? Porque é bem clichê. Mas é justamente isso. Agora eu vou ter que dar um jeito. A água bateu na bunda, filho. Ou é nadar ou é morrer. E eu não tô na vibe de morrer. E eu sinceramente, tô pensando nisso com mais intensidade agora que eu tô gravando esse vídeo. Porque eu realmente ainda não fiz um planejamento financeiro. A gente não estava contando com esse despejo, né? Fomos literalmente despejados. Eu não sei se teremos dinheiro, mas uma coisa eu sei. A gente vai ter que ter dinheiro para fazer essa reforma. Isso que a gente adiou, e no caso eu boto a responsabilidade toda para mim, isso que eu adiei, sei lá, já tem quase um ano que a gente pensou nessa possibilidade, que Igor fez esse projeto aí. Agora, querendo ou não, tendo condições ou não, a gente vai ter que dar um jeito. Nem que seja, a gente vai ter que ir pra rua vender brigadeiro de novo. Sei lá, vai ter que dar um jeito. A gente vai ter que passar pelo desconforto
que eu tava tentando evitar. Isso me deixa muito num reflitão, cara. Será que as coisas que a gente acha que a gente não consegue fazer no momento é porque a gente realmente não consegue ou porque a gente está confortável demais no desconforto? Porque a gente está evitando o trabalho, a autorresponsabilidade de pegar e jogar no peito e falar, então, sabe, jogar no peito e falar, eu sou a mulher responsável por esse bagulho aí, e eu vou ter que dar um jeito. Sabe, pegar a responsa mesmo pra você, deixar de ser menininha, deixar de ser criancinha e falar, então, é o que eu quero e eu preciso arcar com as responsabilidades. Não é a minha vizinha que tem que arcar com as responsabilidades. É ir no medo, no desconforto. Será que a gente realmente não consegue fazer aquilo ou a gente só tá com medo de ter que sentir a dor das consequências? Porque a gente tem objetivos grandes e para alcançar esses objetivos grandes não vai ser confortável, não vai ser gostoso. Será que a gente está com medo de sentir o peso e a dor e as consequências terríveis? Que às vezes a gente tem muito essa coisa, né? Ai, o mundo é muito injusto. A vida poderia ser mais fácil. Mas será que o mundo é injusto? A vida poderia ser mais fácil? Ou a gente é toda mimada e tá querendo que as coisas... Literalmente, uma coisa que a mãe sempre falava, né? As coisas não vão cair do céu. Quando eu era criança, ela falava isso pra mim. Literalmente, as coisas não vão cair do céu. Você quer um estúdio, minha filha? Até caiu do céu, mais ou menos, pra você, a casa da sua vizinha. Mas agora tá na hora de arcar com as consequências dos seus objetivos. Tá na hora de arcar com as suas metas. E é importante dizer que isso aqui não é sobre mim. Não é sobre mim, é sobre você. Olha para a sua vidinha agora. Olha para as suas metas, para os seus objetivos. Quais as coisas que você está confortavelmente desconfortável? No que você está sendo mimada, no sentido de achando que você precisa sentar e esperar que as pessoas façam por você? Que o céu jogue bênçãos e chuva de bênçãos e de objetivos alcançados. Cara, é muito doido. Muito doido isso. E eu achava que eu era raçuda, que eu falava, não, joga no meu peito. Mas às vezes não é bem assim. Às vezes a gente quer dar uma escondidinha mesmo. A gente quer ficar assim, não, vamos pro caminho mais fácil. Apesar do caminho mais fácil ser desconfortável, vamos nele. Vale sempre a pena a gente se perguntar se a gente não tá confortavelmente desconfortável. Se a gente não tá jogando a responsabilidade dos nossos objetivos, dos nossos sonhos em outras pessoas. E não é só em pessoas, não, tá? Tipo, uma pessoa mira numa pessoa. Não, às vezes é na sociedade, é na cultura, é na história, no sistema. A gente tem metas e a gente quer que o mundo mude pra gente conseguir alcançar essas metas com mais facilidade. Quando, na verdade, o mundo é o que ele é. Você vai precisar ralar o cu na peneira pra resolver. Porque, como minha mãe diz, nananina não. Não cai do céu. Você vai ter que levantar, parar de chorar e ir atrás dos seus objetivos. Minha mãe já mandou a fita pra mim quando eu tinha 8 anos. O que eu tô... Oh, Jesus. Mas enfim. Que o Açaí da Lita seja um sucesso total e que a gente se lembre de que nós somos responsáveis pelos nossos objetivos. Nós precisamos pegar as responsabilidades e falar, joga no peito. Joga no peito que eu vou resolver, porque... Ninguém pode resolver isso por nós. A gente tem que resolver. Se alguém resolver, que bom que você teve ajuda durante o processo. Mas se não resolver, para de reclamar que você não está tendo ajuda. Para de reclamar que você tem que trabalhar muito. Porque tem que trabalhar muito mesmo. Você não quer sonhar grande? Então, vai ter que trabalhar muito também, igual gente grande. Vou fazer um tour aqui no espaço para você ter uma noção de como vai ficar o estúdio depois que derrubar. Vamos começar o tour aqui para vocês entenderem. Essa aqui é a entrada. Essa é a entrada aqui, beleza? Essa aqui é a vista. Isso aqui é a porta aqui, que não é a porta de entrada, mas beleza, que dá aqui a porta para a rua. Ali é a janela do quarto. Então qual que é a ideia? Esse aqui é o local onde a gente trabalha. Então a ideia é a gente vem aqui no quarto, beleza? Tirar essa parede aqui do quarto, que dá divisa com
com a outro quarto lá do outro lado, que eu vou mostrar para vocês. Tirar essa parede aqui, ou seja, a gente já teria esse espaço e esse espaço aqui, um espaço bem maior aqui, que daria para fazer exercício. E aí a gente vem para esse outro quartinho. Essa parede aqui que dá no quarto que eu acabei de mostrar, onde a gente dorme. E esse aqui é o quartinho, e dá um orgulho olhar aqui essas coisas aqui, porque agora a gente tem 2 tripés ali, a gente tem iluminação, enfim, quem acompanhou os últimos vídeos aí, os vídeos passados aí, sabe como é que foi o perrengue para fazer tudo isso. Então a gente vai derrubar essa parede aqui, que dá lá pro outro quarto, como eu falei. Então teria esse espaço aqui, então a ideia é esse espaço aqui sem essa parede, e o quarto lá. Eu fiz até, vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu dei uma de arquiteto, deixa eu ver só a posição aqui. Eu acho que é essa posição aqui, isso. Deixa eu ver aqui a entrada. Beleza, essa aqui, ó. Então, aqui seria o quarto aqui, né? Essa aqui nesse cantinho seria o quarto, esse aqui é a apresentação da janela. Isso aqui seria essa porta aqui que eu tô mostrando para vocês, esse aqui é o lugar onde a gente trabalha. Então, tem uma porta fazendo divisa, tem uma parede fazendo essa divisa aqui, que no caso é essa daqui, que dá pro quarto, e tem outra aqui no quarto que faz divisa com aquele outro quartinho, que é essa aqui. Então, se a gente derruba, vai ficar dessa forma aqui o espaço que a gente tem. Então é 5 por 62, 3 por 45 e 2 por 40, 3 aqui. Beleza. Vai ficar assim, só que a gente vai ficar sem quarto. Então a ideia é que a gente venha para esse quarto aqui. Então agora quando entrar na casa, ao invés de ter todos esses cômodos aqui, teria isso aqui tudo derrubado. Segundo meus cálculos, segundo os cálculos do arquiteto aqui, pra gente conseguir montar um estúdio aqui, um estúdio tipo, derrubar a parede, vai ter que ter uma caçamba ali para pegar os entulhos, por exemplo, enfim. Todos esses gastos básicos pra gente fazer o estúdio, por exemplo. A gente poderia fazer um mega estúdio, né? Mas para um estúdio mínimo, para estar funcionando minimamente, a gente conseguiria fazer com R$1.000, a gente já conseguiria fazer o estúdio funcionar minimamente, porque o pai de Jana é pedreiro, então provavelmente ele vai fazer algumas coisas de pedreiro que precisar ser feito, enfim, eu posso ficar de ajudante dele. E aí as outras coisas, por exemplo, que é de pedreiro, mas que eu consigo fazer, que por exemplo seria o piso. Então isso eu conseguiria fazer, enfim, e as outras coisas, enfim, se precisar carregar entulho e tudo mais, isso aí eu consigo fazer. Só algumas coisas, sei lá, de colocar a viga lá em cima e tudo mais, aí eu precisaria auxiliar ele. Então todos esses cálculos, fazendo todos esses cálculos, de cabeça assim, mais ou menos, pode ser que esteja completamente errado, eu acredito que com R$1.000 a gente consiga montar minimamente um estúdio que funcionaria minimamente ali. Então espera para ver cenas dos próximos capítulos para saber se meu cálculo estava realmente certo ou não.